Vamos falar hoje sobre aposentadoria, um tema que tem assustado muita gente, né? Mas quem esclarece as nossas dúvidas é a doutora Pamela Silva, advogada, especialista inclusive em direito da Seguridade Social, que engloba aí a previdência, a saúde e a assistência social. Doutora Pamela, obrigada pela visita. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora Pamela, quando a gente fala de aposentadoria já dá um frio na barriga, né? Porque a gente já fica pensando, será que a gente se aposenta? Será que não aposenta? Então, se houver essa mudança realmente, quais seriam essas novas regras para se aposentar no Brasil? Então, por hora, nós ainda não temos uma lei definitiva, né? Está em votação ainda no Congresso um projeto de emenda à Constituição. Então, por hora, está vigendo as regras que nós já temos de aposentadoria por tempo de contribuição, que é a mais usual, e as outras demais. Então, enquanto não for aprovado, nós não temos ainda um texto definitivo. Mas, em regra, vai se aumentar a idade, vai ficar igualar 65 anos homem e mulher e reduzir o tempo de contribuição para 25 anos. O único problema vem no valor do benefício, que será ajustado aí para 51%, acrescido de 1% a cada ano que a pessoa tiver a mais. Por exemplo, se a pessoa tiver 26, aumenta 1%, 27% e assim progressivamente. Então, se houver uma mudança, doutora, só para a gente entender um pouquinho melhor, essa confusão que a gente tem sempre 65 anos, eu vou ter que ter 65 anos de idade para me aposentar ou eu tenho que associar essa idade com o tempo de trabalho? Não, na verdade, se for aprovado esse texto, vai ficar 65 anos. A pessoa vai ter que esperar essa idade para se aposentar. Atualmente, não. Atualmente é 60 anos mulher, 65 homem, mas é preciso ter 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição mulher, aplicando-se o fator previdenciário nas regras atuais. Ou a regra 8595, que é a soma de pontos, né? Somada ao tempo de contribuição, 35 anos homem e 30 mulher, tem que dar 85, 95 e não se aplica o fator previdenciário. Essas são as regras atuais. Pelas novas, 65 anos nos dois sexos. Doutora, não é mole não. Bom, mas a senhora poderia explicar para a gente qual a diferença, a senhora falou no início, de aposentadoria por tempo de trabalho e por idade, não é? Qual é a diferença entre elas? A gente tem a opção de escolher, não? Na verdade, assim, a aposentadoria por tempo de trabalho antigamente era chamada de aposentadoria por tempo de serviço. Hoje não existe mais. Hoje é apenas aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa que nós falamos das regras atuais, que é 30, 35 anos. Já a aposentadoria por idade, pelas regras atuais, 60 anos mulher, 65 anos homem. O que difere é que, para a aposentadoria por idade, é exigido no mínimo 180 contribuições. Na verdade, dá 15 anos. Então, se a pessoa não tem os 35 anos, mas tem 15 anos, ela pode optar pela aposentadoria por idade. A diferença é no cálculo do valor do benefício, que daí são cálculos complexos, que o mais é melhor que a pessoa procure mesmo um especialista para que faça os cálculos e veja como fica o valor do benefício, que é diferente. Diferente. Isso. Ok. Doutora, se a pessoa perdeu a carteira de trabalho, como é que ela pode comprovar os anos trabalhados? Fica registrado em algum lugar? Fica, mas acontece o seguinte, o primeiro passo é a pessoa se dirigir até o INSS e retirar um documento que chama CNIS, nós chamamos de CNIS, é o Cadastro Nacional de Inscrição Social. Nesse documento constam todos os vínculos registrados no INSS. Então a pessoa procura o INSS, retira esse CNIS e veja o que está ali e o que não está. Mesmo que está ali, vai ser preciso apresentar no INSS, comprovar com documentos de que a pessoa trabalhou naquelas empresas que constam ali. Então, precisa de um indício de prova material que nós chamamos. Ela pode pegar contrato de trabalho, olerites, qualquer documento que tenha e pedir no INSS um procedimento administrativo chamado justificação administrativa. Ela apresenta esses documentos e vai abrir um processo para ouvir testemunhas e corroborar com aqueles documentos que ela apresentou. Então, ela perde a carteira, ela tem que ter esses documentos. Mas vamos imaginar, doutora, que uma dessas empresas que ela tenha trabalhado, de repente,
não exista mais, se ela não conseguir, tem que ser por testemunha mesmo? Tem que ser por testemunha, mas ela tem que ter qualquer documento. A única exceção da não apresentação de documento é no caso fortuito ou força maior, que é incêndio, inundações. Aí, nesse caso, ela vai pegar um documento da época do acontecimento para levar no INSS, um boletim de ocorrência, por exemplo, notícia, enfim, qualquer, mas precisa de pelo menos um documentozinho. Tá certo. Doutora, em qual situação pode-se pedir o adicional de 25% na aposentadoria da pessoa que já se aposentou? Olha, esse adicional, ele é exclusivo para quem, pela lei, né, é exclusivamente para quem tem aposentadoria por invalidez e necessite de um auxílio permanente de terceiro. Então, mesmo que na época que ele se aposentou, ele não precisava de auxílio de alguém, mas posteriormente ele apresentou essa necessidade, ele pode requerer esse adicional de 25%. Só que é dele, mesmo se ele falecer, não vai ficar para a pessoa que estava o auxiliando, é do segurado. Ok. E hoje a gente ouve falar muito em revisão da aposentadoria, né? Em qual situação pode-se pedir a revisão? Olha, revisão é um tema bem complexo, tem vários tipos de revisões. Depende muito da época que um benefício foi concedido. Às vezes o próprio INSS já fez a revisão desse benefício, então a minha sugestão tem um documento no INSS que chama Revisite. Esse documento consta todas as revisões que o INSS fez e se o segurado teve direito ou não, se foi feito, se não foi feito. E aí procura um profissional para analisar os documentos da pessoa, para saber, porque às vezes não foi o INSS que fez, mas entrou-se com uma ação civil pública que beneficiou todos os segurados. Sim. Então tudo isso tem que ser analisado. Ok. Doutora, com a revisão, se no caso a pessoa conseguir fazer a revisão, ela corre o risco do valor da aposentadoria diminuir? Olha, depende. Corre o risco sim. Principalmente se for na chamada desaposentação, que se não for feito o cálculo corretamente, ela pode reduzir o valor do benefício em vez de aumentar. E pode-se pedir a revisão mais de uma vez? Não. Depende. Se o período que a pessoa entrou englobou determinado período de uma revisão e outro período de outra revisão, sim, ela pode fazer o pedido. Doutora, e quando a gente tem uma pessoa, vamos imaginar que nós temos um idoso assistindo a gente que nunca trabalhou, uma dona de casa que sempre cuidou do marido, que de repente não se aposentou, faleceu e ela ficou sem nenhum auxílio. Ela tem como adquirir uma aposentadoria de alguma maneira, uma aposentadoria ainda que num valor simbólico para continuar sobrevivendo? Olha, a aposentadoria para quem nunca contribuiu não existe. O que existe é um benefício assistencial, que é o que nós chamamos do LOAS, só que ele, na verdade, é destinado ao idoso ou deficiente que tem uma renda per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Sim. Isso pelas regras atuais. E daí sim ele consegue, comprovando que ele precisa de uma assistência social, não é benefício previdenciário, é diferente. Então. Isso, daí ele consegue, provando que ele tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo, tem a perícia social, tem uma perícia socioeconômica que a gente chama, e daí o INSS vai avaliar se a pessoa tem direito a esse benefício ou não. É um salário mínimo. Tá. Eu estou perguntando isso porque às vezes a gente ouve as conversas entre os idosos e às vezes você ouve, mas se você nunca pagou, você tem direito. Mas na verdade só tem direito à previdência quem realmente contribuiu com ela, não é, doutora? Exatamente. Então se você precisar de uma ajuda de custo, você pode entrar em contato e adquirir a partir de avaliação, esse recurso que a doutora falou, né, doutora? Isso, é um benefício assistencial. Ok. Bom, sobre a aposentadoria, doutora, a previdência privada, né? A gente ouve muito falar de previdência privada nos dias de hoje. Como é que ela funciona? É preciso realmente investir? É benefício para o cidadão investir na previdência privada em relação à previdência social que temos hoje? Olha, é um investimento, como você disse, ela não vai, em tese, substituir o benefício previdenciário oferecido pelo poder público. Se a pessoa contribuiu ao longo da vida, é mais seguro que ela receba do poder público. A previdência privada, ela, na verdade, são dois tipos, a aberta e a fechada. A fechada é dentro de empresas, que a empresa mesma oferece essa previdência, e a aberta ela tem dois tipos.
para aqueles que fazem a declaração de imposto de renda completa, que daí o valor que ela paga, que ela investe, ela pode abater até 12% do imposto de renda, e a outra que é para quem não faz a declaração de imposto de renda, para quem é isento, e ela faz o pagamento dessa previdência privada. Mas é investimento, é um planejamento, não quer dizer que ela vai substituir a previdência, complementar, é um complemento da previdência. Tem, assim, prós e contras. Você pode sacar se você não tiver mais interesse em continuar investindo. A qualquer momento você pode sacar. E, contrariamente, eu digo que tem altas taxas administrativas, porque quem oferece isso são bancos, são instituições financeiras, seguradoras. Então, tem altas taxas de administração e tributos que vão incidir caso você decida resgatar antes do tempo. Certo. A gente ouve também falar muito hoje na mídia, doutora, de desaposentadoria, né? Em que situação ela é usada? Para que tipo de situação vale a pena usá-la? Olha, a desaposentação, ela é um procedimento, é uma tese jurídica criada. Não existe na lei uma determinação que autorize a pessoa a renunciar à aposentadoria que ela tem para constituir uma nova aposentadoria. Acontece muito que a pessoa se aposenta e continua trabalhando, continua contribuindo. E depois lá na frente ela teria, em tese, o direito a uma aposentadoria mais vantajosa, mais benéfica. Então a desaposentação é um processo judicial em que você pede para que o Poder Judiciário determine ao INSS que desconstitua essa aposentadoria que ele tinha e constitua uma nova, acrescentando as contribuições posteriores. Mas é um caso que agora, recente, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que ele estava analisando se era constitucional ou não e declarou inconstitucional. Embora não seja uma decisão definitiva, prejudicou bastante os processos que estavam em andamento ou quem tenha interesse de entrar, então prejudicou bastante porque veio essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok. Agora falando das questões de morte, de cônjuge, em que caso, doutora, o cônjuge recebe o benefício quando o marido ou a mulher era aposentado? Em todos os casos, tem que ser casado no papel, não, comprovando o vínculo com a pessoa? Hoje é mais maleável a questão da união estável. Se você comprovar perante até mesmo o INSS, não precisa ação judicial, mas comprovar que a pessoa vivia em união estável com o falecido, ela consegue a pensão por morte. Não necessariamente precisa ser casada, né, pelas regras atuais. Então ela pode requerer junto do INSS, será feito o procedimento de comprovação dessa união estável e, logicamente, se houver a negativa do INSS, entra com ação judicial. Agora, doutora, esse benefício, ele vai para o cônjuge independente da idade, se ele tem condição de continuar trabalhando ou não? Pelas regras atuais, vai. Pelas mudanças que estão no projeto de emenda à Constituição, eles querem aí impor limites de idade, de valores, de cotas, eles estão querendo limitar cotas por dependência, mas isso é uma coisa que ainda não foi aprovada. Estamos em discussão. Doutora, vamos imaginar que uma pessoa nasça com paralisia cerebral. Ela fica impedida de trabalhar durante toda uma vida e, de repente, a mãe ou o pai cuidou dessa pessoa. Ela tem um benefício. Que benefício é esse? É uma aposentadoria por invalidez? É um auxílio-doença? O pai ou a mãe tem direito de herdar esse benefício? Olha, para as pessoas que nunca contribuíram na vida, entra no mesmo caso do idoso que eu te falei, do benefício assistencial. Também pode ser concedido para o incapaz. Neste caso, nesse exemplo que você citou, por exemplo, se ele se encaixar no 1/4 do salário mínimo da renda per capita, ele pode requerer junto ao INSS esse benefício assistencial que é próprio para quem tem deficiência e para o idoso. O único problema é que se ele falecer, não é um benefício que vai passar para os herdeiros, não passa. Ah, tá. Então, só herdaria a aposentadoria ou, no caso, o familiar, se ele tivesse tido alguma lesão que tivesse impedido ele de continuar trabalhando, mas que ele já
tivesse tido uma carteira assinada, trabalhado e contribuído. Isso, vamos supor que ele não nasceu com esse problema, mas que ao decorrer da vida, durante o trabalho dele, ele sofreu algum problema e gerou essa incapacidade e se aposentou por invalidez. Agora, doutora, só para finalizar, é possível se aposentar hoje, dentro das regras atuais, antes de um período? Por exemplo, eu posso escolher a data para me aposentar ou isso não existe? Eu preciso esperar até 60 anos para me aposentar? Porque às vezes a pessoa começa a trabalhar muito jovem, né? Então vamos imaginar que ela tenha 25 anos de trabalho, de carteira assinada, mas ela ainda tenha 45 anos. Ela já pode solicitar a aposentadoria? Olha, pelas regras atuais, a pessoa tem que ter no mínimo 35 anos homem e 30 mulheres, independentemente da idade, não tem como. Antes disso não tem como. Há uma opção que acontece muito, é que as pessoas exercem algum tipo de atividade prejudicial à saúde e à integridade física, que é o que a gente chama de aposentadoria especial. Se ele trabalhou 25 anos nessa atividade, ele pode ter direito sim a uma aposentadoria antes do tempo, mas ele tem que estar dentro dos requisitos dessa aposentadoria. Se ele trabalhou só uma parte desse período em uma atividade especial, ele pode requerer ao INSS a conversão em tempo comum e talvez alcance os 30, 35 anos. Aí depende de análise. Ok. E, doutora, anteriormente a senhora falou de contribuir também com a previdência privada, que pode ajudar na renda, né? Se um idoso que ainda não se aposentou quer contribuir com a previdência privada, de repente ele não consegue pagar no meio do caminho, ele resgata o que ele já pagou, ele perde? Não, ele não perde, ele pode resgatar. Vai ter as taxas, né, que vai depender da administradora que ele escolheu, mas ele vai poder resgatar a qualquer tempo. Ok, espero que tenha sido útil para você o nosso bate-papo. Eu aprendi bastante com a doutora Pamela Silva, advogada, especialista em direito da Seguridade Social. Doutora Pamela, muito obrigada, foi um prazer conhecê-la. Gostaria que a senhora deixasse seus contatos para quem ainda tem dúvidas ou necessita aí de uma ajudinha na hora de se aposentar. Olha, quem quiser pode mandar para o meu e-mail, que é pamelafrancine.r@gmail.com, e a qualquer dúvida eu estou à disposição.